Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. A pena. Culpam nosso povo pela perda da terra abismal. A cidade que outrora cobria toda a faixa oriental. Nos tomos do nosso clã forças foram manifestadas. Não foram nossos deuses que deixaram estas planícies quebradas. Da Canção das Guerras dos Ouvintes, 55ª estrofe. Adolin se chocou com a fileira parchindiana, ignorando armas, forçando o ombro contra o inimigo na frente. O parchindiano grunhiu, sua canção falhando. Enquanto Adolin girava e atacava com sua espada fractal. Pontos de resistência na arma marcavam onde ela transpassava a carne. Adolin terminou o giro, ignorando o brilho de luz das tempestades, saindo de uma rachadura no seu ombro. Ao redor, corpos caíam, os olhos ardendo nos crânios. O hálito de Adolin, quente e úmido, preenchia seu elmo enquanto ele inspirava e expirava. Ali, ele pensou, levantando sua espada fractal e atacando. Seus homens preenchendo o espaço que ele abriu. Não eram os carregadores dessa vez, mas soldados de verdade. Ele deixou os carregadores no platô de assalto. Não queria ao seu redor homens que não desejassem combater os parchindianos. Adolin e seus soldados investiram contra os parchindianos, juntando-se a um grupo desesperado de soldados em uniformes verdes com detalhes dourados, liderados por um fractário com as mesmas cores. O homem lutava com um enorme martelo de fractário, ele não tinha sua própria espada. Adolin abriu o caminho até ele. Jacamavi? Tudo bem aí? Tudo bem? Devolveu Jacamavi, a voz abafada pelo elmo. Ele levantou bruscamente o visor, revelando um sorriso. Tudo maravilhoso. Ele riu, pálidos olhos verdes acesos com a euforia do combate. Adolin reconhecia bem aquele sentimento. Vocês quase foram cercados, disse Adolin, voltando-se para encarar um grupo de parchindianos se aproximando em pares. Adolin os respeitava por atacarem fractários, em vez de fugir. Isso significava morte quase certa, mas, se vencessem, podiam virar a maré da batalha. Jacamavi deu uma gargalhada, soando tão satisfeito agora como quando apreciava uma cantora em alguma casa de vinhos. E a gargalhada era contagiosa. Adolin se pegou sorrindo enquanto enfrentava os parchindianos, abatendo-os golpe após golpe. Nunca apreciou o combate simples tanto quanto um bom duelo. Mas no momento, apesar da falta de sofisticação, encontrou desafio e alegria na luta. Instantes depois, com os mortos aos seus pés, ele girou e procurou outro desafio. O platô tinha um formato muito estranho, tinha sido uma colina alta antes que as planícies fossem despedaçadas, mas metade dela havia ficado no platô adjacente. Ele não podia imaginar que tipo de força havia rachado a colina ao meio, em vez de fragmentá-la na base. Bem, não era uma colina de formato comum, então talvez isso tivesse algo a ver com a divisão. Sua forma mais parecia uma pirâmide larga e plana, com apenas 3 degraus. Uma base grande, um platô com cerca de 30 metros de largura acima, e depois um terceiro pico menor acima dos outros dois, posicionado bem no centro. Quase como um bolo de 3 camadas cortado com uma faca grande bem no meio. Adolin e Jacamavi lutavam no segundo nível do campo de batalha. Tecnicamente, Adolin não precisava estar naquela investida. Não era a vez do seu exército no rodízio. Contudo, chegou a hora de implementar outra parte do plano de Dalinar. Adolin havia chegado com apenas uma pequena força de ataque. Mas foi uma chegada fortuita. Jacamavi havia sido cercado ali.
no segundo nível, e o exército regular não fora capaz de se livrar do cerco. Agora, os Parchendianos haviam sido obrigados a recuar até as laterais daquele nível. Ainda defendiam o nível superior completamente. Era ali que a crisálida havia aparecido. Isso os colocava em uma posição ruim. Sim, estavam em terreno alto, mas também precisavam defender os declives entre os níveis para garantir sua retirada. Era óbvio que haviam esperado executar a coleta antes que os humanos chegassem. Adolin chutou um soldado parchendiano da beirada do degrau, fazendo com que ele caísse por uns 10 metros em cima dos que estavam lutando no nível inferior, então olhou para a direita. Ali estava o acesso ao nível superior. Mas os parchendianos se avolumavam para impedir a abordagem. Ele realmente gostaria de chegar ao topo. Olhou para a íngreme face do penhasco entre seu nível e o de cima. Jacamavi, chamou ele, apontando. Jacamavi seguiu o gesto de Adolin, olhando para cima. Então recuou do combate. Isso é loucura, disse Jacamavi enquanto Adolin correu. É mesmo. Então vamos logo. Ele entregou o martelo para Adolin, que o colocou na bainha nas costas do amigo. Então os dois correram até o paredão de rocha e começaram a escalar. Os dedos de Adolin, revestidos pela armadura, raspavam a rocha enquanto ele se içava para cima. Soldados abaixo gritavam para encorajá-los. Havia muitos pontos onde se segurar, embora ele nunca fosse se arriscar a fazer isso sem armadura para impulsionar sua escalada e protegê-lo caso caísse. Ainda assim era loucura, eles acabariam cercados. Contudo, 2 fractários podiam fazer coisas incríveis quando davam apoio um ao outro. Além disso, caso se vissem assoberbados, sempre podiam saltar do penhasco, contanto que suas armaduras estivessem intactas o bastante para sobreviver à queda. Era o tipo de risco que Adolin nunca ousaria correr caso seu pai estivesse no campo de batalha. Ele parou na metade do caminho até o topo. Parchendianos se juntavam na borda do nível acima, esperando por eles. Você tem um plano para ganhar terreno lá em cima? Indagou Jacamavi, agarrando-se às rochas ao lado de Adolin, que assentiu. Só esteja pronto para me apoiar. Claro. Jacamavi olhou para cima, o rosto oculto por trás do elmo. Aliás, o que você está fazendo aqui? Achei que nenhum exército rejeitaria alguns fractários dispostos a ajudar. Fractários? No plural? Renarin está lá embaixo. Espero que não esteja lutando. Ele está cercado por um grande esquadrão com instruções específicas para não deixá-lo entrar na luta. Mas meu pai quer que ele veja algumas de perto. Eu sei o que Dalinar está fazendo, disse Jacamavi. Está tentando mostrar espírito de cooperação para fazer com que os grão-príncipes deixem de ser rivais. Então ele envia seus fractários para ajudar, mesmo quando a investida não é dele. Você está reclamando? De jeito nenhum. Vamos ver se você cria uma abertura lá em cima. Vou precisar de um momento para pegar o martelo. Adolin sorriu sob o elmo, então continuou escalando. Jacamavi era um senhor de terras e um fractário sob o comando do grão-príncipe Royon, além de um bom amigo. Era importante que olhos claros como Jacamavi vissem Dalinar e Adolin trabalhando ativamente por um Aletikar melhor. Talvez alguns episódios como aquele mostrassem o valor de uma aliança digna de confiança, em vez da coalização temporária e traiçoeira representada por Sadeias. Adolin subiu mais alto, Jacamavi atrás dele, até que estivesse a uns 4 metros do topo. Os Parchendianos estavam aglomerados ali, com martelos e maçãs de prontidão, armas para lutar com um homem trajando uma armadura fractal. Uns poucos lançavam flechas lá de baixo, que quicavam sem efeito nas armaduras. Tudo bem, pensou Adolin, estendendo a mão para o lado, agarrado às pedras com a outra, e invocando sua espada. Ele a enfiou diretamente na parede de pedra com o lado chato da lâmina para cima, então subiu até ficar ao lado da espada. Então pisou na superfície plana da espada. Espadas fractais não se quebravam, mal se curvavam, então ela o sustentou.
Adolin subitamente tinha um ponto de apoio e uma boa base. Então, quando se agachou e saltou, a armadura o levou bem alto. Ao alcançar a beirada do nível superior, ele agarrou a pedra, bem debaixo dos pés dos Parchendianos, e içou-se para se jogar sobre o inimigo à espera. Os Parchendianos interromperam sua cantoria quando ele caiu sobre os adversários com a força de um rochedo. Conseguiu se pôr de pé, chamando mentalmente sua espada. Depois jogou o ombro contra um grupo. Ele começou a lançar socos ao redor, esmagando o tórax de um Parchendiano, depois a cabeça de outro. A armadura de carapaça dos soldados rachava com sons repulsivos. E os golpes lançavam-nos para trás, derrubando alguns do penhasco. Adolin recebeu alguns golpes nos antebraços antes que a espada finalmente se materializasse em suas mãos. Ele brandiu-a em amplos arcos, tão concentrado em manter sua posição que só notou Jacamavi quando o Fractário de Verde já estava ao seu lado, esmagando Parchendianos com seu martelo. Obrigado por jogar um pelotão inteiro de Parchendianos na minha cabeça, dizia Jacamavi enquanto brandia o martelo. Foi uma surpresa maravilhosa. Adolin sorriu, apontando. Crisálida. O nível superior não estava tão cheio, muito embora os Parchendianos estivessem subindo em massa pelo acesso. Ele e Jacamavi tinham um caminho livre até a Crisálida. Um rochedo enorme e oblongo, com um tom marrom levemente esverdeado. Ela estava agarrada às rochas com o mesmo material que compunha sua carapaça. Adolin saltou sobre a forma trêmula de um Parchendiano com pernas mortas e avançou rumo à Crisálida. Jacamavi corria atrás dele com barulhos metálicos. Alcançar uma gema-coração era difícil. As Crisálidas tinham uma pele semelhante à pedra, mas com uma espada fractal podia ser fácil. Eles só precisavam matar a criatura, então abrir um buraco para que pudessem arrancar o coração e... A Crisálida já estava aberta. Não! Disse Adolin, correndo até ela, agarrando os lados do buraco e espiando o interior roxo e gelatinoso. Pedaços da carapaça flutuavam na gosma, e havia um vazio óbvio no lugar onde a gema-coração normalmente ficava conectada a veias e tendões. Adolin girou, procurando ao redor do topo do platô. Jacamavi levantou o visor e praguejou. Como eles conseguiram removê-la tão rápido? Ali perto, soldados Parchendianos se espalhavam, gritando na sua linguagem rítmica e impenetrável. Atrás deles havia uma figura alta trajando uma armadura fractal prateada, com um manto vermelho ondulando atrás dela. A armadura possuía juntas pontudas, espinhos que despontavam como a casca de um caranguejo. A figura tinha facilmente mais de 2 metros de altura. E a armadura fazia com que parecesse enorme, já que cobria um Parchendiano com uma armadura de carapaça crescendo da pele. É ele! Disse Adolin, avançando às pressas. Era o Fractário que seu pai havia combatido na torre. O único que haviam visto entre os Parchendianos em semanas. Talvez meses. Talvez fosse o último. O Fractário virou-se para Adolin, segurando uma enorme gema bruta na mão. Ela pingava cor e plasma. Lute comigo! Desafiou Adolin. Um grupo de soldados Parchendianos passou pelo Fractário, correndo para a longa queda na parte de trás da elevação, onde a colina fora rachada ao meio. O Fractário entregou a gema-coração a um dos homens. Então virou-se para vê-los saltar. Eles voavam acima da fenda e pousavam no topo da outra metade da colina, no platô adjacente. Adolin ainda ficava impressionado com como aqueles soldados Parchendianos conseguiam saltar abismos. Sentiu-se tolo ao perceber que aquela altura não era uma armadilha para eles como seria para humanos. Para eles, uma montanha rachada ao meio era só outro abismo a ser pulado. Um número cada vez maior de Parchendianos saltou, fluindo para longe dos humanos abaixo, para um local seguro. Adolin observou um que cambaleou ao saltar. O pobre sujeito gritou enquanto despencou no abismo. Era um movimento perigoso para eles, mas obviamente era mais seguro do que tentar rechaçar os humanos. O Fractário permaneceu
Adolin ignorou os parchindianos em fuga, ignorou Jacamavi, que o chamava para recuar, e correu até aquele fractário, brandindo a espada com toda a força. O parchindiano levantou a própria espada, desviando o golpe de Adolin para o lado. Você é o filho, Adolin Colim, disse o parchindiano. Seu pai? Onde está? Adolin ficou paralisado. As palavras foram ditas em aletiano, com um sotaque pesado, sim, mas compreensível. O fractário levantou o visor do elmo e, para o choque de Adolin, não havia barba naquele rosto. Isso não fazia da criatura uma mulher? Era difícil saber a diferença com os parchindianos. O timbre vocal era rouco e baixo, embora pudesse ser feminino. Preciso falar com Dalinar, disse a mulher, dando um passo à frente. Encontrei com ele uma vez, faz muito tempo. Vocês recusaram todos os nossos mensageiros, disse Adolin, recuando, a espada em riste. Agora querem falar conosco? Isso foi há muito tempo. As coisas mudam. Pai das tempestades. Algo dentro de Adolin queria que ele avançasse brandindo a espada, para surrar aquela fractária e obter algumas respostas, conquistar alguns fractais. Lutar. Ele estava ali para lutar. A voz do seu pai, no fundo da mente, o conteve. Dalinar desejaria aquela oportunidade. Poderia mudar o curso de toda a guerra. Ele vai querer falar com você, disse Adolin, respirando fundo, enterrando sua euforia de batalha. Como? Mandarei um mensageiro, respondeu a fractária. Não o matem quando chegar. Ela ergueu sua espada fractal na direção dele em uma saudação, depois a deixou cair e se desmaterializar. A parchindiana virou-se para avançar na direção do abismo, e o atravessou com um salto prodigioso. Adolin removeu o elmo enquanto cruzava o platô. Cirurgiões cuidavam dos feridos enquanto os saudáveis estavam sentados em grupos, bebendo água e resmungando sobre o fracasso. Um clima raro havia tomado os exércitos de Royan e Rutar naquele dia. Geralmente, quando os aletianos perdiam uma investida de platô, era porque os parchindianos os rechaçavam, fazendo-os recuar desesperados pelas pontes. Não era comum que uma investida terminasse com os aletianos controlando o platô, mas sem uma gema coração como prêmio. Ele soltou uma manopla, as presilhas se abriram automaticamente sob seu comando, então prendeu-a na cintura. Passou a mão suada pelo cabelo mais suado ainda. Agora, onde Renarin se meteu? Ali, no platô de concentração, sentado em uma pedra, cercado por guardas. Adolin atravessou uma das pontes, acenando para Jacamavi, que estava removendo sua armadura ali perto. Ele queria cavalgar de volta confortavelmente. Adolin correu até seu irmão, que estava sentado na pedra sem o elmo, olhando para o chão diante de si. Ei! Pronto para voltar? Renarin assentiu. O que aconteceu? Perguntou Adolin. Renarin continuou olhando para o chão. Finalmente, um dos guardas carregadores, um homem compacto, com cabelo grisalho, acenou com a cabeça para o lado. Adolin caminhou com ele a uma curta distância. Um grupo de cascudos tentou capturar uma das pontes, Luminobre, disse o carregador em voz baixa. O Luminobre Renarin insistiu em ajudar. Senhor, tentamos dissuadi-lo. Então, quando ele se aproximou e invocou sua espada, ele só meio que ficou ali parado. Nós o tiramos de lá, senhor. Mas ele está sentado naquela pedra desde então. Um dos ataques de Renarin. Obrigado, soldado, disse Adolin. Ele caminhou de volta e apoiou a mão sem manopla no ombro de Renarin. Não tem problema, Renarin. Acontece. Renarin deu de ombros novamente. Bem, se estava de mau humor, não havia nada a fazer a não ser deixá-lo em paz. O príncipe mais jovem falaria quando quisesse. Adolin organizou suas 200 tropas, então foi prestar respeito aos grão-príncipes.
Nenhum pareceu muito agradecido. Rutar, na verdade, parecia convencido de que o gesto ousado de Adolin e Jacamavi havia espantado os parchindianos com a gema coração. Como se eles não fossem recuar no momento em que coletassem a gema, de qualquer maneira. Idiota! Ainda assim, Adolin sorriu de modo afável. Esperava que seu pai tivesse razão, e a mão estendida em amizade ajudasse. Pessoalmente, Adolin só queria uma chance contra cada um deles na arena de duelo, onde poderia ensinar-lhes algum respeito. Na volta ao seu exército, ele procurou Jacamavi, que estava sentado sob um pequeno pavilhão, bebendo uma taça de vinho enquanto assistia o resto do seu exército se arrastar de volta pelas pontes. Havia muitos ombros caídos e rostos amuados. Jacamavi gesticulou para que seu criado trouxesse uma taça de um borbulhante vinho amarelo. Adolin pegou a taça com a mão sem manopla, mas não bebeu. Aquilo lá foi incrível, disse Jacamavi, fitando o platô de batalha. Daquele ponto de vista mais baixo, ele parecia realmente imponente, com seus 3 níveis. Quase parece artificial, pensou Adolin, distraído. Considerando o formato. Bastante, concordou. Imagine como seria um assalto com 20 ou 30 fractários juntos no campo de batalha. Que chance os parchindianos teriam? Jacamavi grunhiu. Seu pai e o rei estão seriamente comprometidos com essa ideia. Não estão? Assim como eu. Entendo o que você e seu pai estão fazendo, Adolin. Mas se continuar duelando, vai perder suas fractais. Nem mesmo você pode vencer sempre. Uma hora vai ter um dia ruim. Então tudo estará perdido. Posso perder em algum momento. Mas claro que até lá já terei ganhado metade das fractais no reino, então vou poder substituir as minhas. Jacamavi provou seu vinho e sorriu. Você é mesmo um desgraçado convencido. Adolin sorriu, então se agachou ao lado da cadeira de Jacamavi. Ele não podia se sentar, não com a armadura fractal, para que pudesse olhar nos olhos do amigo. A verdade, Jacamavi, é que não estou realmente preocupado em perder minhas fractais. Estou mais preocupado em conseguir algum duelo. Não consigo convencer os fractários a duelar comigo. Pelo menos não por fractais. Houve certos incentivos sendo distribuídos por aí, admitiu Jacamavi. Promessas feitas a fractários, se eles se recusassem a lutar com você. Sadeias. Jacamavi inspecionou seu vinho. Tem Tiranivi. Ele anda se gabando de que é melhor do que sua posição leva a crer. Conhecendo-o bem, ele vai ver todos os outros se recusando e vai achar que é uma oportunidade para fazer algo espetacular. Mas ele é muito bom. Eu também sou, disse Adolin. Obrigado, Jaqui. Fico te devendo essa. Que história é essa que ando ouvindo por aí de que você está noivo? Raios! Como as pessoas tinham ficado sabendo disso? É só um noivado causal. E talvez não vá muito longe. O navio da mulher parece estar muito atrasado. 2 semanas, sem uma palavra. Até mesmo Tia Navani estava ficando preocupada. Jasna devia ter mandado uma mensagem. Nunca pensei que você fosse o tipo que aceita um casamento arranjado, Adolin. Há muitas brisas soprando por aí, sabe? Como eu disse, não é nada oficial. Ele ainda não sabia bem como se sentia a respeito. Parte dele queria recusar, apenas porque não queria estar sujeito à manipulação de Jasna. Mas a verdade era que seus últimos relacionamentos não tinham sido de sucesso. Depois do que havia acontecido com Danlan. Não era culpa dele o fato de ser um homem amigável, era? Por que todas as mulheres precisavam ser tão ciumentas? A ideia de deixar outra pessoa cuidar de tudo isso por ele era mais tentadora do que jamais admitiria publicamente. Posso te contar os detalhes, disse Adolin. Talvez na casa de vinhos, hoje à noite? Por que não leva em Kimá? Você pode me dizer como estou sendo estúpido. Pode me dar sua opinião. Jacamavi fitou o próprio vinho. O que foi?
Ser visto com você não é bom para a reputação, hoje em dia. Adolin, disse Jacamavi. Seu pai e o rei não são particularmente populares. E isso vai passar. Tenho certeza de que vai, disse Jacamavi. Então vamos esperar até lá, certo? Adolin hesitou, atingido pelas palavras com mais força do que por qualquer golpe no campo de batalha. Claro, Adolin forçou-se a dizer. Bom rapaz. Jacamavi teve a audácia de sorrir e levantar sua taça de vinho. Adolin deixou de lado sua própria taça intocada e foi embora, pisando duro. Puro Sangue estava pronto esperando quando ele alcançou seus homens. Adolin moveu-se para subir na cela, irritado. Mas o Richádio Branco cutucou-o com a cabeça. Adolin suspirou, coçando as orelhas do cavalo. Desculpe. Não tenho te dado muita atenção, não é? Ele coçou o cavalo por um tempo, e sentia-se um pouco melhor ao subir na sela. Acariciou o pescoço de Puro Sangue e o cavalo saltitou de leve ao avançar. Ele frequentemente fazia isso quando Adolin estava incomodado com alguma coisa, como se estivesse tentando melhorar o humor do seu mestre. Seus 4 guarda-costas do dia seguiam atrás dele. Haviam gentilmente levado sua antiga ponte do exército de Sadeias para que a equipe de Adolin pudesse chegar até ali. Pareceram achar muita graça no fato de Adolin ter ordenado que seus soldados se alternassem para carregar a coisa. Tormentoso Jacamavi. Era previsível, Adolin admitiu a si mesmo. Quanto mais você defender seu pai, mais eles se afastarão. Eles eram como crianças. Seu pai realmente estava certo. Teria Adolin algum amigo verdadeiro? Alguém que permaneceria ao seu lado quando as coisas ficassem difíceis? Conhecia praticamente todas as pessoas importantes nos acampamentos de guerra. Todos o conheciam. Quantos de fato se importavam? Eu não tive um ataque, disse Renarin em voz baixa. Adolin deixou de lado o mau humor. Eles cavalgavam lado a lado. Embora a montaria de Adolin fosse vários palmos mais alta. Comparado a Adolin, montado em um Richádio, Renarin parecia uma criança em um pônei, mesmo com a armadura. Nuvens haviam encoberto o sol, atenuando a luz forte, embora o ar houvesse esfriado ultimamente e parecesse que o inverno tinha chegado em definitivo. Os platôs vazios se estendiam à frente, áridos e quebrados. Eu só fiquei parado lá. Continuou Renarin. Eu não estava paralisado por causa da minha moléstia. Sou um covarde, só isso. Você não é covarde. Já vi você agir com tanta bravura quanto qualquer outro homem. Lembra a caçada ao demônio do abismo? Renarin deu de ombros. Você ainda não sabe lutar, Renarin. Ainda bem que ficou paralisado. Você ainda é muito novo nisso para participar de uma batalha. Eu não devia ser. Você começou a treinar quando tinha 6 anos. É diferente. Você é diferente, é o que quer dizer. Respondeu Renarin, olhos voltados para frente. Ele não estava usando seus óculos. Por que não? Ele não precisava deles? Está tentando agir como se não precisasse, pensou Adolin. Renarin queria desesperadamente ser útil em um campo de batalha. Havia resistido a todas as sugestões para tornar-se um fervoroso e se dedicar à erudição, algo mais compatível com seu temperamento. Você só precisa de mais treinamento, disse Adolin. Zarel vai deixá-lo em forma. É só dar tempo ao tempo, você vai ver. Eu preciso estar pronto, respondeu Renarin. Algo está se aproximando. A maneira como ele disse isso fez Adolin sentir um arrepio. Você está falando sobre os números na parede. Renarin assentiu. Eles haviam encontrado outra mensagem arranhada na parede, depois da última grande tormenta, do lado de fora do quarto do pai. 49 dias. Uma nova tempestade virá. De acordo com os guardas, ninguém havia entrado ou saído. Homens diferentes da última vez, o que tornava improvável que houvesse sido um deles. Raios!
Aquilo havia sido rabiscado na parede enquanto Adolin dormia a apenas 1/4 de distância. Quem, ou o que, havia feito aquilo? Preciso estar pronto, disse Renarin. Para a tempestade que está vindo. Tão pouco tempo. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.